esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. No iate do Orestes está oferecendo uma bebidinha para o Ralph. O Ralph diz, não, eu não quero mais beber. E o seu Orestes diz, não faça essa desfeita para mim. Por favor, Ralph, pega a bebida, nervoso. Orestes diz, foi um prazer conhecê-lo. O senhor tem uma história muito interessante. O Ralph nervoso diz, não estou entendendo. E Orestes diz, não é sobre a sua história com a minha mulher, não. E a Suzane diz, meu marido sabe de tudo sobre nós dois. E o Orestes diz, desde o começo. E o Ralph diz, então era o senhor que ligava na minha casa fazendo ameaças pelo telefone? E Orestes diz, eu não sou de ameaçar, eu sou de fazer. Ralph diz, o que o senhor vai fazer comigo? Orestes diz, eu particularmente nada. E o Ralph diz, por que eu não posso sair daqui? E Orestes diz, mas tão depressa? Sim, que isso, você é o meu convidado. Temos um jantar e eu tenho uma cabine de luxo para o senhor dormir aqui no barco com toda a comodidade. E o Ralph diz, por que eu tenho que dormir aqui? E Orestes diz, porque queremos sair de madrugada, senhor Ralph, para um passeio. Mas me diga uma coisa, hein? O que você pretendia com a minha mulher, além de dormir com ela? O Ralph diz, nada. Orestes diz, você andou recebendo dinheiro dela. E o Ralph diz, eu posso devolver. Orestes diz, como? Com o dinheiro que você roubou da mulher do rei do gado? Aliás, parece que o senhor acaba de fazer um ótimo negócio com uma das fazendas dele. E o Ralph diz, como você sabe? E a Suzane diz, o meu marido sabe de tudo. E Orestes diz, até que você gosta de bater nas suas mulheres. Não é isso? Ralph vai para sair do iate e os seguranças não deixam. E o Marcos fica observando tudo de longe. Nisso, Geraldino se aproxima do Marcos. Ele se assusta. Enquanto isso, Bruno liga para Luana e diz que está bem, mas que não vai poder dormir em casa, que está dormindo no apartamento do Guarujá. No dia seguinte, Orestes sai com o barco e ele nota a falta do Geraldino e diz, bom, por um lado foi bom, Suzane, um a menos para testemunhar. E a Suzane diz, o que você pretende, Orestes? O que você vai fazer com Ralph? Orestes diz, nada demais. Ele só vai levar uma punição, uma lição. E a Suzane diz, o que você vai fazer com ele? E Orestes diz, calma, minha querida, não se preocupe. Ele só vai levar uma boa surra, que nem ele gosta de fazer com as mulheres dele. Mas ele vai levar uma bela lição, uma boa surra. Ou você vai querer negar que ele já lhe agrediu? E a Suzane diz que não, e Orestes diz que tem a surra que ela levou gravada. E também tem a gravação do dia que ela apontou a arma para o Ralph, que ela deveria ter matado o Ralph, porque é o que ele merecia. Suzane diz, por que eu estou aqui? Hein? Por que não me deixou sair do barco? E Orestes diz, para a humilhação do Ralph ser maior, além de ele levar uma grande surra como ele merece, vai ter uma mulher assistindo ele apanhar. Enquanto o canalha do Ralph acorda e tenta sair da cabine, mas não consegue, está trancado. Enquanto a Suzane diz para Orestes que está ficando com medo dele, pergunta se ele vai fazer algo com ela. Ele diz que com ela não, apenas vai dar uma liçãozinha no Ralph. Enquanto Bruno chega perto dos barcos e pergunta para um rapaz ali se ele viu Marcos por ali. Ele diz que não viu Marcos, não. Ali, aquela hora que pelo jeito saiu faz tempo, porque ele chegou ali de helicóptero no... Enquanto isso, gente, o Marcos e o Geraldino estão seguindo de lancha o barco do Orestes. Enquanto a Dona está conversando com o Heré, e o Heré pergunta se o dono da fazenda é dono da Dona e do seu Zé. E a Dona dá risada e diz, claro que não, Heré. E o Heré diz, minha avó me deu para a senhora, mas a senhora não é minha dona, não. E a Dona diz, mas eu nem quero ser, só quero ser sua amiga. E o Heré diz, como mãe? E a Dona Ana diz, se você quiser. E o Heré diz, a minha mãe era muito mais bonita que a senhora parece mais a minha avó. Dona Ana fica magoada, sai correndo e diz, eu acho que o Zé pensa a mesma coisa. Enquanto Bruno e Leia chegam no apartamento da Leia. Leia diz que está muito preocupada com Marcos, e o Bruno diz que foi até
os barcos, mas não encontrou Marcos e não é para Leia se preocupar, que ele já deve ter chegado em casa e ele está indo para casa. E diz para Leia se cuidar. E a Leia diz, eu vou me cuidar, eu adorei passar a noite com você. E o Bruno diz, que história é essa de passar a noite? Você não passou a noite comigo, não, dormimos no mesmo apartamento. E a Leia diz, mas eu senti vontade de bater na porta do seu quarto. E o Bruno diz, se fosse anos atrás eu gostaria. Bruno se despede e sai, mas deixa claro que não passou a noite com a Leia. Leia fica sozinha, sorri e diz, eles ainda se preocupam comigo. Enquanto isso, Ralph continua preso na cabine do barco, tentando sair. Bruno chega em casa e pergunta se o Marcos já chegou. A Lia diz que não e que está preocupada. E o Bruno diz, não se preocupa, ele logo vai chegar, não se preocupe. Lia diz que está muito preocupada. E o Bruno diz que o Marcos está no Guarujá, que logo ele volta. E a Lia diz o que ele está fazendo no Guarujá. E o Bruno diz, é uma história muito comprida. Bruno vai para ir para o quarto e a Lia diz, mas e a história da fazenda da mamãe? E o Bruno diz, nenhum Berdinazzi, maledeto, vagabundo vai botar a mão na minha fazenda. Eu garanto. Luana fica magoada, enquanto na casa do Jeremias o delegado vai devolver a arma para o Jeremias e diz que não conseguiu descobrir nada sobre a morte. Doutor Fausto. E o Jeremias diz, foi um crime perfeito? E o policial diz, não existe crime perfeito, apenas crime mal investigado. Apenas isso, mas guarde bem a sua arma, senhor Jeremias. E Jeremias manda a Rafaela guardar a arma no quarto dele. E o Jeremias diz, a mulher tem medo só de chegar perto de uma arma. E o delegado diz, nem todas, nem todas. Enquanto a Rafaela abre a caixa que está a espingarda e fica olhando para aquela arma. Enquanto isso, Geraldino e Marcos estão conversando. Marcos está nervoso. Geraldino diz, foi uma bela surra que aquele Ralph levou, mas era o seu pai que tinha que ter dado aquela surra. E o Marcos diz, ele deu. E o Geraldino diz, mas tinha que ter deixado ele descadeirado, isso sim. E o Marcos diz, o meu pai não é de violência. E nisso Marcos começa a se lembrar da surra que o Ralph levou. E foi uma bela surra, bem merecida. 2 homens levaram o Ralph para a praia e começaram a bater nele. Mas bater muito, dar socos, chutes, pisar nele. O Ralph ficou todo machucado e os homens continuam a bater nele. E a Suzane fica apavorada olhando e diz, vão matar ele. E o Orestes diz que vão apenas dar uma lição, já que o Ralph gosta de bater em mulher. Agora é ele que está apanhando, porque ele merece. E a Suzane fica lá com medo que tenham matado o Ralph, enquanto os homens continuam a bater sem parar no Ralph. Eles batem até o Ralph ficar lá jogado na praia, sem se mexer, e voltam para o barco. E a Suzane pergunta se mataram o Ralph. E eles dizem que não, que deram uma surrinha à toa no Ralph. Suzane diz, ele está morto, eu sei que mataram o Ralph. Enquanto isso, o Marcos e o Geraldino vão até a praia. Logo em seguida, o Marcos diz, será que vão encontrar o infeliz? E o Geraldino diz, esquece disso, seu Marcos, o que está feito, está feito. Não aparece o Marcos e o Geraldino nem perto do Ralph, só aparece eles já longe daquela praia conversando sobre o assunto. E o Marcos diz, então vamos embora. O Geraldino diz, agora torcer para a maré não subir muito, não é, seu Marcos? Geraldino e Marcos chegam no Guarujá. E o Geraldino diz, não tenho nada a ver com essa história, seu Marcos. Eu só lhe trouxe de barco, só isso. E o Marcos diz, que barco? Eu nem estive aqui. O Geraldino disse, o senhor não esteve aqui? Eu também não estive. Enquanto Bruno liga nervoso na casa da Leia e pergunta se o Marcos chegou. Leia diz que achava que o Marcos estava com o Bruno e o Bruno diz para a Leia ligar para ele quando o Marcos chegar. Enquanto a Luana está lendo um livro e o Bruno se aproxima e diz, como pode ser tão linda e ser uma Berdinazzi? E a Luana diz, mas você não queria que eu fosse, né? E o Bruno diz, eu só quero que você seja minha, Luana. E a Luana diz, mas eu sou a Marieta Berdinazzi. E o Bruno diz, mas você disse que queria ser apenas a Luana, Medzenga. E a Luana diz, sim, mas agora tem meus documentos, sou Marieta. E o Bruno diz, então vamos queimar os teus documentos e volta a ser apenas a minha Luana.
E a Luana diz, mas sem documento nós pode casar? E o Bruno diz, não. E a Luana diz, então você vai casar com uma Berdinazzi. E o Bruno diz, até ontem você não falava sobre isso. E a Luana confessa que está ficando muito magoada de ver o ódio imenso que o Bruno sente dos Berdinazzi, sendo que ela tem o sangue dos Berdinazzi. E o Bruno diz, Luana, esquece isso. Um dia, um Metzenga se apaixonou por uma Berdinazzi. Está acontecendo de novo. E a Luana diz, será que você gosta de mim como o tio Henrico gostava da tia Giovanna? E o Bruno diz, eu gosto muito mais. E a Luana diz, mas você teve o nome de Berdinazzi? Não teve? E o Bruno diz, sim, mas o meu pai morreu negando esse nome. Enquanto Marcos chega no apartamento da Leia, liga para o Bruno e diz que está bem, para o Bruno ficar tranquilo. Leia, nervosa, diz para o Marcos ir embora porque o Ralph pode aparecer. E o Marcos diz, fique tranquila, mãe, eu vou dormir aqui, eu quero ficar perto da senhora. E a Leia diz, mas e se ele aparecer? O Marcos dá risada e diz, eu garanto que ele não vai aparecer, mãe. E já avisa o porteiro que se ele aparecer, avisar que eu tô aqui para ele não subir. E a Leia diz, mas daí que ele sobe, diz, mãe, tira isso da cabeça, vai. Eu aposto que ele não vai aparecer. No dia seguinte, Marcos chega em casa e diz, pai, não precisa se preocupar que eu tô bem. E a Lia dizia, mãe, e o Marcos diz, tá ótima, dormi lá com ela, a gente levou um papo legal, sabe, Lia? E a Lia diz, mas e o Ralph? E o Marcos diz, aquele infeliz, ele sumiu do mapa, nunca mais vai aparecer, aliás, não apareceu enquanto eu estava lá. E o Bruno diz, não apareceu, e o Marcos diz, não, pai. Aliás, a mãe me contou que vocês dormiram juntos no apartamento do Guarujá. Nisso, a Luana desce as escadas e ouve a conversa. E o Marcos continua a dizer, a mãe estava feliz, e a Lia diz, foi, pai, vocês não brigaram, não? E o Marcos diz, a mãe diz que não, e parece até que levaram um papo legal. E o Bruno diz, foi pela venda da fazenda, a gente só conversou sobre a fazenda. E a Luana está ouvindo tudo, e a Lia diz, não passou disso não, pai? E o Marcos diz, pela alegria da mãe, Lia, eu acho que rolou até uma transa, hein? Luana fica muito magoada, sai correndo. E o Bruno diz, que história é essa? Não rolou nada disso, não. E o Marcos diz, mas o senhor foi lá por causa dela, ficou preocupado, não negue. E o Bruno diz, eu fiquei com pena de vê-la daquele jeito. E a Lia diz, de que jeito? E o Marcos diz, aquele canalha bateu nela. E a Lia diz, eu não acredito. E o Marcos diz, mas aquele canalha não bate mais ninguém. E o Bruno diz, o que você está falando? E o Marcos diz, nada, pai. Não, é que o senhor acertou as contas com ele, não acertou? Já não tinha dado uma surra nele? E ele diz, pai. E o Bruno diz, eu não sei do que você está falando, Marcos. E o Marcos diz, nada não. Bobeira, eu vou tomar banho porque eu tô fedendo. Marcos sai e ele diz, que história é essa, pai? E o Bruno diz, eu não sei de nada. Enquanto a Luana está trancada no quarto, muito magoada, e diz, mas ele passou a noite com ela. E eu aqui preocupado. Mas por que ele se preocupa tanto com ela? Será que ele ainda gosta dela? Mas o que eu estou fazendo aqui? Enquanto Jeremias e Judite estão conversando, e o Jeremias diz, daqui uns dias chega a escritura definitiva da fazenda. E a Judite diz, comprou a primeira fazenda dos Metzenga. E o Jeremias diz que ainda vai comprar muitas, todas que eles porem à venda. E a Judite diz, mas é muita fazenda. E o Jeremias diz, eu estava pensando naquela moça lá que vem aqui me acusando de ladrão, dizendo que era a Marieta. Ela tem os olhos igual da minha avó e da minha irmã. E a Judite diz, os olhos das Berdinazzi. E o Jeremias disse, sim, mas eu fico pensando como que o meu irmão parou num caminhão de boia fria, morreu em um caminhão de boia fria. E a Judite diz, e o senhor jogando dinheiro fora. E o Jeremias diz, eu sinto remorso. E eu estava pensando, eu acho que ela é a minha sobrinha Marieta Berdinazzi. E a Judite diz, mas ela está embaixo das asas do Bruno Metzenga e vai ter um filho dele. E o Jeremias diz, mas eu estou pensando em roubar ela, Judite, reconhecer como minha sobrinha Marieta, e com isso ela vai vir morar comigo e ter o filho dela aqui, e será um Berdinazzi. Enquanto isso, Bruno bate na porta do quarto e a Luana diz que não vai abrir. E o Bruno diz, que história é essa, tranca a porta. E a Luana diz, mas me deixa, que eu não quero falar com ninguém.
Enquanto isso, no acampamento do Regino, um dos amigos dele avisa que há um bando indo em direção ao acampamento deles armados até os dentes. Regino fica super nervoso, a professora diz que tem medo pelas crianças, enquanto Caxias liga e pergunta o que está acontecendo, porque há um bando indo em direção ao acampamento do Regino. Enquanto isso, uma criancinha corre e diz: Seu Regino, estão chegando. Vários homens de cavalo e armados se aproximam. E um pergunta quem é o Regino. E o Regino diz: Mas sou eu. E ele diz: Eu sou dono dessa fazenda. Você tem até amanhã para sair daqui, senão eu venho aqui e taco fogo em tudo. E não irá sobrar ninguém. Enquanto o Caxias está super nervoso e diz: Alguém precisa fazer alguma coisa, desliga o telefone e diz: Chiquita, alguém precisa fazer alguma coisa, eu preciso ajudar o meu amigo Regino. Chiquita diz: Eu vou junto. Me leva junto? E esse foi o capítulo do dia, gente. E aí? Será que finalmente acabaram com o canalha do Ralph? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.